E se um único gesto de compaixão pudesse transformar 3 vidas para sempre? Esta é a história real que emocionou o Brasil inteiro. Um pai solteiro, lutando para criar sua filha sozinho após perder a esposa, toma uma decisão numa noite de temporal em São Paulo que mudaria tudo. Antes de começarmos, me conta nos comentários. De onde você está assistindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. A chuva caía como lâminas sobre o asfalto do terminal Jabaquara, naquela quinta-feira de janeiro. Pedro Menezes apertou o volante do seu Corolla 2015 enquanto esperava o semáforo abrir, os limpadores do para-brisa lutando contra a tempestade tropical que transformara São Paulo num caos aquático. No banco de trás, o remédio para Fernanda estava seguro numa sacola da farmácia 24 horas. Antibiótico para a infecção de garganta que a mantinha em casa há 3 dias. Droga de temporal, murmurou checando o relógio do painel. 22 horas e 47 minutos. Dona Conceição, a vizinha, estaria esperando para ser liberada. A mulher de 70 anos era uma bênção, sempre disponível para cuidar de Fernanda nas emergências, mas Pedro sabia que ela tinha seus próprios problemas de saúde para administrar. Foi quando o semáforo abriu que ele a viu. No ponto de ônibus deserto do outro lado da rua, uma figura lutava contra o vento e a chuva. Não estava sob a cobertura de acrílico, estava ao lado dela, na calçada completamente exposta. Uma jovem numa cadeira de rodas, tentando desesperadamente alcançar a proteção mínima do ponto, mas as rodas patinavam no piso molhado. A cada tentativa, ela recuava, a cadeira deslizando perigosamente próxima ao meio-fio. Pedro deveria ter seguido em frente. Fernanda estava esperando. Dona Conceição estava esperando. Mas algo no desespero daquela cena o fez virar o volante bruscamente, ignorando a buzina irritada do carro atrás dele. Parou em fila dupla, pisca-alerta ligado e saltou na tempestade. Moça, espera, deixa eu ajudar. A jovem ergueu o rosto. E mesmo sob a cortina de água, Pedro pôde ver que ela não tinha mais que 20 e poucos anos. Os cabelos castanhos colados no rosto magro, os olhos enormes e assustados como os de um animal acuado. Usava apenas um moletom fino completamente encharcado e uma calça jeans que já tinha visto dias melhores. Não precisa! Ela gritou contra o vento. Eu consigo! Mas suas mãos tremiam tanto, de frio ou exaustão, que mal conseguiam segurar as rodas. Pedro não pediu permissão. Segurou as manoplas da cadeira e a empurrou rapidamente para sob a cobertura do ponto. Só então, sob a luz amarelada e tremulante, ele viu o estado real da moça. Os lábios roxos de frio, as olheiras profundas, a magreza que sugeria muitos dias de fome mal disfarçada. Obrigada, ela disse, a voz rouca. O senhor pode ir. Eu fico bem agora. Você está esperando o ônibus? Ela desviou o olhar. Mais ou menos isso. Pedro olhou ao redor. O ponto estava completamente vazio. Nenhuma alma viva além deles dois. O painel digital que mostrava os horários dos ônibus exibia uma mensagem cruel. Operação encerrada às 22h30 devido às condições climáticas. Os ônibus pararam de circular há quase 20 minutos. Ele disse gentilmente. Eu sei. A admissão veio num sussurro quase inaudível. Então por quê? Porque não tenho para onde ir, tá bom? As palavras explodiram dela, seguidas imediatamente por lágrimas que ela tentou furiosamente limpar. Desculpa, eu não queria... O senhor foi gentil e eu... Desculpa. Pedro sentiu algo apertar em seu peito. Aquela combinação de orgulho ferido e desespero absoluto era algo que ele conhecia intimamente. Quantas noites após perder Helena, ele não havia sentido exatamente isso? Qual é o seu nome? Luísa. Ela fungou, tentando recuperar a compostura. Luísa Ribeiro. Prazer, Luísa. Sou Pedro Menezes. Ele se agachou para ficar na altura dela, ignorando a água que escorria de seus cabelos. Há quanto tempo você está aqui? Desde ontem de manhã. Desde ontem?
Pedro não conseguiu esconder o choque. Você passou a noite aqui? No relento? Tinha um papelão. Ela apontou vagamente para o lixo, onde restos de papelão molhado se misturavam com outros detritos. Mas a chuva começou de tarde e... Jesus Cristo! Pedro passou a mão pelo rosto, tentando processar. Uma jovem em cadeira de rodas, dormindo na rua há mais de 30 horas, no meio de uma das piores tempestades de verão de São Paulo. E comida, água. Uma senhora me deu um pão ontem, e tem o bebedouro ali. Ela apontou para o terminal, a uns 50 metros de distância. Quando não está chovendo, eu consigo ir. O estômago de Pedro se revirou. Ele olhou novamente para a moça, Luísa, e viu além da sujeira e do cansaço. Viu determinação nos ombros erguidos, dignidade na maneira como mantinha as mãos firmemente apoiadas nas rodas da cadeira, como se pronta para fugir a qualquer momento. Mas também viu medo. Um medo profundo e enraizado que só vem de quem já foi machucado demais pela vida. Luísa, você tem família? Alguém que eu possa ligar? Não. A resposta foi rápida demais, defensiva demais. E o albergue municipal? Eles têm vagas para pessoas com deficiência. Prazo máximo de permanência é 30 dias. Ela recitou como quem já teve que explicar isso muitas vezes. Meus 30 dias acabaram anteontem. Tenho que esperar 60 dias para poder voltar. São as regras. Isso é desumano. Isso é São Paulo. O amargor na voz dela era palpável. O celular de Pedro vibrou. Mensagem de Dona Conceição. Fernanda acordou perguntando por você. Está tudo bem? Ele olhou do celular para Luísa, depois para seu carro com o pisca-alerta ainda ligado, chamando a atenção. Uma decisão se formava em sua mente. Uma daquelas decisões que você sabe que vai mudar tudo, para o bem ou para o mal. Você sabe o que mais é São Paulo? Ele disse, guardando o celular. É uma cidade onde ainda existe gente que se importa. Venha comigo. Luísa arregalou os olhos. O quê? Venha comigo. Pedro repetiu, dessa vez mais firme. Está previsto chuva forte para os próximos 3 dias. A temperatura vai cair para 12 graus esta noite. Você não pode ficar aqui. Eu não posso pagar nada. Não tenho dinheiro, Eu não estou pedindo dinheiro. Estou oferecendo um teto, um banho quente e comida de verdade. Por quê? A desconfiança em sua voz era cortante. Ninguém faz nada de graça. O que você quer em troca? Pedro pensou em mentir, em dar uma resposta fácil sobre caridade cristã ou dever cívico. Mas olhando nos olhos daquela jovem que claramente já havia sido enganada muitas vezes, ele escolheu a verdade. Porque há 2 anos, quando minha esposa morreu, eu me vi completamente perdido. Tinha uma filha de 6 anos para criar e não fazia ideia de como. Uma noite, Fernanda teve uma crise de asma. Eu entrei em pânico, não sabia o que fazer. Foi uma vizinha, Dona Conceição, que apareceu do nada, me acalmou, cuidou da Fernanda e disse: ninguém precisa passar por isso sozinho. Ela salvou nossas vidas naquela noite. Hoje é minha chance de retribuir para o universo. Luísa o estudou por um longo momento. Pedro podia ver a batalha acontecendo atrás daqueles olhos castanhos. A necessidade desesperada de ajuda lutando contra anos de decepção e autopreservação. Eu posso ser perigosa, ela disse, um último teste. Você não me conhece. Tenho uma filha em casa. Pessoas perigosas não avisam que são perigosas, Pedro respondeu. E pessoas que se preocupam com a segurança de uma criança que nem conhecem não são ameaça para ninguém. Outro longo silêncio, preenchido apenas pelo tamborilar da chuva no teto de acrílico. Só hoje, Luísa finalmente disse, a voz pequena. Amanhã eu saio e encontro outro lugar. Vamos resolver um dia de cada vez. Agora vem. Meu carro está ali com o pisca-alerta ligado há 10 minutos. Se a CT aparecer, vou levar uma multa que vai doer no bolso. Transferir Luísa para o carro foi um processo complicado. A chuva havia diminuído para uma garoa persistente, mas ainda assim, ambos ficaram encharcados no processo.
Pedro descobriu que a cadeira era mais pesada do que parecia. Um modelo antigo do SUS que já tinha visto dias melhores. Uma das rodas estava levemente empenada, fazendo um ruído de arrasto constante. "Consegue dobrar?" ele perguntou, tentando entender o mecanismo. "O pino está meio emperrado. Aqui, deixa que eu..." Luísa se inclinou do banco do passageiro, onde já estava acomodada, e mostrou o truque. "Tem que dar um tranco enquanto aperta aqui." Com a cadeira finalmente no porta-malas, Pedro entrou no carro, pingando água por todo o estofamento. "Desculpa por molhar seu carro", Luísa murmurou. "É só água, seca." Ele ligou o aquecedor no máximo. "Você está gelada. Quanto tempo faz desde que você comeu algo quente?" Defina quente. Tipo comida de verdade, arroz, feijão, essas coisas. Ela deu de ombros, mas Pedro viu a resposta no modo como ela apertava as mãos uma contra a outra. Dias, talvez semanas. "Moro aqui perto. Vila Mariana, uns 15 minutos. Minha filha está doente, por isso saí para comprar remédio. Ela vai adorar ter companhia. Anda meio sozinha desde..." Ele pausou. "Desde que é só nós dois. Quantos anos ela tem?" 8. Vai fazer 9 em março. Uma pestinha que se acha adulta." Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Luísa. "Eu era assim. Minha avó dizia que eu nasci velha." "Sua avó te criou?" O sorriso desapareceu. "É, até ela morrer há 3 anos." Pedro não pressionou. Haveria tempo para histórias mais tarde. Agora, o importante era tirar Luísa daquela situação. O trajeto foi silencioso, exceto pelo barulho do aquecedor e o chiado dos limpadores. Pedro notou que Luísa observava tudo, as ruas, os prédios, as placas, como quem memoriza uma rota de fuga. Ele entendia. A vulnerabilidade de estar no carro de um estranho, indo para um lugar desconhecido, deve ser aterrorizante. "Aquela é a padaria do seu João", ele foi narrando, tentando deixá-la mais confortável. "Melhor pão francês da região, mas cobra o olho da cara. Ali é a escola da Fernanda, Colégio São Vicente. E aquela é a pracinha onde ela adora andar de patins, quando eu deixo. Parece um bairro bom. É tranquilo, classe média comum, sabe? Todo mundo se conhece, se ajuda. Tipo cidade pequena dentro de São Paulo." Quando finalmente chegaram na rua dele, Pedro apontou. "Aquela casa da janela acesa é da Dona Conceição. Provavelmente está de plantão na janela, esperando para ver se cheguei bem." E de fato, quando ele estacionou na garagem da casa simples de 2 andares com jardim mal cuidado, a silhueta de Dona Conceição apareceu na janela vizinha, acenando. "Vou ter que explicar para ela", Pedro disse. "Amanhã ela vai querer saber tudo." "É melhor prevenir do que remediar." "Você vai contar que trouxe uma estranha para casa?" "Vou contar que trouxe uma amiga que precisa de ajuda. É diferente." A casa era exatamente o que Luísa esperaria de um pai solteiro criando uma filha pequena, funcional, mas desorganizada, limpa, mas claramente precisando de uma mão feminina. As paredes da sala tinham desenhos de Fernanda emoldurados, alguns claramente antigos, de quando ela tinha uns 4 ou 5 anos. Uma estante torta exibia porta-retratos. Pedro com uma mulher bonita de sorriso largo, os dois com um bebê, depois a mesma mulher com uma Fernanda maior, sorrindo numa praia. "Helena", Pedro disse, seguindo o olhar dela. "Câncer de mama. Foi rápido, pelo menos. 3 meses do diagnóstico até... Sinto muito. Obrigado. Vou checar a Fernanda e avisar a Dona Conceição que cheguei. Fica à vontade. Banheiro é a primeira porta à esquerda. Tem toalha limpa no armário. Se quiser tomar um banho quente... Eu não quero incomodar. Luísa, você está pingando água no meu tapete. Um banho não é incômodo, é necessidade. Eu já volto." Fernanda estava acordada, sentada na cama abraçada com um coelho de pelúcia puído, quando Pedro entrou no quarto. Mesmo doente, seus olhos brilhavam com curiosidade. "Pai, a Dona Conceição disse que você demorou porque parou para ajudar alguém. É verdade, princesa. Uma moça que precisa da nossa ajuda. Ela vai ficar aqui esta noite, tudo bem?"
Fernanda franziu a testa, processando a informação. Ela é legal? Acho que sim. Ainda estou conhecendo ela. Ela gosta de desenhar? Não sei. Você pode perguntar para ela amanhã, se estiver se sentindo melhor. Ela usa cadeira de rodas que nem o tio Roberto? Pedro parou surpreso. Como você sabe disso? Vi pela janela quando você chegou. A cadeira estava no porta-malas, mas dava para ver um pedaço. Às vezes, Pedro esquecia como Fernanda era observadora. Helena sempre dizia que a filha tinha olhos de águia e coração de pomba. Sim, ela usa cadeira de rodas. Isso é um problema para você? Não, ué. Tio Roberto usa e ele é super legal. Ele me ensinou a empinar a cadeira dele uma vez, mas você ficou bravo. Porque era perigoso. Tudo que é divertido você diz que é perigoso. Pedro bagunçou o cabelo da filha. Toma seu remédio e volta a dormir. Amanhã, se você estiver melhor, conhece a Luísa. Luísa? Nome bonito. Ela vai morar com a gente que nem a mamãe morava? A pergunta pegou Pedro desprevenido. Não, filha. Ela só vai ficar um tempo até se recuperar. Recuperar do quê? Da vida, Nanda. Às vezes a gente precisa de um tempo para se recuperar da vida. Enquanto Fernanda tomava o antibiótico, Pedro foi até a casa vizinha. Dona Conceição abriu antes dele tocar a campainha, como se estivesse esperando na porta. Pedro Menezes, você me deve uma explicação. Eu sei, Dona Conceição. Encontrei uma moça no ponto de ônibus no temporal. Ela não tinha onde ficar. E você trouxe para casa? Assim? Sem mais nem menos? E se for drogada? E se for ladra? E se... É uma jovem em cadeira de rodas que estava dormindo na rua há 2 dias, Dona Conceição. 2 dias, no relento. A expressão da vizinha suavizou um pouco. Cadeira de rodas? Sim, paralisada da cintura para baixo. Tem a idade de uma filha, senhora. Não podia deixar ela lá. Dona Conceição suspirou profundamente. Você tem um coração mole demais, Pedro. Igual Helena. A senhora faria a mesma coisa. Faria nada. Eu sou uma velha desconfiada e rabugenta. Mas havia um brilho no olhar dela que dizia o contrário. A moça comeu? Ainda não. Espera aí. Dona Conceição desapareceu dentro de casa e voltou com uma vasilha. Sobrou feijoada do almoço, é só esquentar. Tem para 3 pessoas comerem bem. A senhora é um anjo. Sou nada. Só não quero essa moça desmaiando de fome aí e você me acordando de madrugada. E Pedro, toma cuidado, viu? Fernanda já perdeu muito. Eu sei. De volta em casa, Pedro encontrou o banheiro do térreo fechado e o som do chuveiro ligado. Aproveitou para esquentar a feijoada e preparar a mesa. Fazia tempo que não colocava 3 pratos. 20 minutos depois, Luísa emergiu do banheiro numa nuvem de vapor, ainda com as mesmas roupas molhadas, mas com o rosto e cabelos limpos. Parecia ainda mais jovem assim, vulnerável. Desculpa a demora. Fazia tempo que não tomava um banho quente de verdade. Imagino. Olha, eu tenho algumas roupas da Helena guardadas. Devem servir em você. São roupas boas. Ela ia querer que fossem usadas. Luísa hesitou. Não sei se... Por favor. Você vai pegar uma pneumonia com essas roupas molhadas. Enquanto Luísa se trocava no quarto de hóspedes, que na verdade era mais um depósito com uma cama, Pedro terminou de arrumar a mesa. Quando ela voltou, vestindo um moletom seco de Helena e uma calça de algodão, parecia uma pessoa diferente, menos guardada, mas humana. Ficou bem, Pedro disse, e era verdade. Helena era mais alta, mas serve. Obrigada, por tudo. Eles comeram em silêncio no início, Luísa devorando a feijoada como se fosse sua última refeição. Pedro notou que ela tinha modos à mesa, educação. Não era alguém que tinha crescido na rua. Posso perguntar uma coisa? Ele disse, após ela ter diminuído o ritmo. Pode. Você mencionou sua avó. Onde estão seus pais? Luísa parou de comer, o garfo a meio caminho da boca. Morreram quando eu tinha 3 anos. Acidente de carro. Minha avó, mãe do meu pai, me criou. E quando ela morreu? Eu tinha 19.
Estava no segundo ano de fisioterapia na Unifesp, bolsista integral. Havia orgulho na voz dela. Vovó teve um AVC fulminante. Um dia estava bem, no outro, ela engoliu em seco. Não tinha mais ninguém, nenhum parente. Tentei continuar estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Foi quando aconteceu o acidente. Luísa assentiu. Trabalhava como entregadora de aplicativo. Era o único emprego que dava para conciliar com as aulas. Numa sexta à noite, um carro furou o sinal vermelho. Eu estava de moto, não tive chance. Ela tocou as pernas, um gesto inconsciente. Lesão medular completa em L2, paralisação permanente da cintura para baixo. Meu Deus, Luísa! E a faculdade? Tentei continuar por uns meses depois que saí do hospital. Mas é difícil, sabe? Os prédios não eram totalmente acessíveis, tinha escada para todo lado, banheiro adaptado só em alguns andares. E sem poder trabalhar, não tinha como pagar aluguel, comida, transporte. A bolsa cobria só a mensalidade. Mas deve ter algum tipo de auxílio, apoio para estudantes com deficiência? Tem. No papel. O amargor voltou à voz dela. Na prática é burocracia, fila de espera, documento que falta, prazo que venceu. Enquanto isso, a vida não para. As contas não param de chegar. Pedro sentiu raiva subindo. E o motorista que causou o acidente? Fugiu, nunca acharam. E mesmo que achassem, ela deu de ombros. Eu, uma entregadora de aplicativo, contra alguém com carro e provavelmente advogado? Qual juiz ia me dar razão? Isso não está certo. Muita coisa não está certa, Pedro, mas a gente aprende a viver com o que tem. Ou a gente encontra pessoas que ajudam a mudar o que está errado. Luísa o encarou, e Pedro viu algo se quebrar naqueles olhos castanhos. Por que você está fazendo isso? De verdade. Ninguém é assim, bondoso, sem querer nada em troca. Você conheceu as pessoas erradas. Ou você é ingênuo. Talvez um pouco dos dois. Pedro sorriu. Mas prefiro ser ocasionalmente enganado do que viver suspeitando de todo mundo. Deve ser bom ter esse luxo. Não é luxo, é escolha. Depois que Helena morreu, eu podia ter me fechado, me tornado amargo. Fernanda merecia mais. Merecia um pai que ainda acreditasse que o mundo pode ser bom. Luísa ficou em silêncio, digerindo as palavras junto com a comida. Então, como se tomasse uma decisão, começou a falar. Depois que saí do hospital, fiquei uns meses num centro de reabilitação do SUS. Foi lá que aprendi a viver com a cadeira, a me virar sozinha. Fiz amigos, outros pacientes. Achei que ia conseguir reconstruir minha vida. Ela pausou, bebendo água. Mas o mundo lá fora não estava preparado para mim, ou eu para ele. Perdi o quarto que alugava, não conseguia emprego, os poucos lugares que me aceitavam não eram acessíveis. Foi indo de favor em favor, até os favores acabarem. E há quanto tempo você está na situação de rua? 3 meses. Mas não direto. Fico uns dias num lugar, uns dias em outro. Albergues quando tem vaga, às vezes a casa de algum conhecido por uma noite. O terminal Jabaquara era um último recurso. 3 meses. Pedro mal conseguia imaginar. Como você sobreviveu? Você aprende truques, onde tem banheiro acessível, onde as pessoas jogam comida boa fora, quais seguranças fazem vista grossa, quais te expulsam. Você aprende a se tornar invisível. Mas você não é invisível. Você é uma pessoa, com história, com sonhos. Sonhos. Luísa riu, mas não havia humor no som. Sabe qual era meu sonho? Ser fisioterapeuta especializada em lesão medular. Ajudar pessoas como eu. Irônico, né? Não é irônico. É perfeitamente lógico. Você sabe pelo que eles passam. Sabia? Agora sou só mais uma estatística. Não, Pedro disse firmemente. Você é Luísa Ribeiro, estudante de fisioterapia temporariamente afastada, sobrevivente. E a partir de hoje, hóspede desta casa pelo tempo que precisar. Pedro, eu não posso. Pode sim. Vai sim. Amanhã a gente pensa no amanhã. Hoje você vai dormir numa cama quentinha e seca, e amanhã vai tomar café da manhã como um ser humano merece.
O resto a gente resolve depois. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Luísa. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Só precisa descansar e se recuperar. Nesse momento, passos leves soaram na escada. Fernanda apareceu na porta da cozinha, descalça e de pijama, arrastando o coelho de pelúcia. Pai, não consigo dormir. Então ela viu Luísa, e seus olhos se arregalaram. Oi, você é a Luísa. Eu sou Fernanda. Nanda, você devia estar na cama, Pedro repreendeu suavemente. Mas eu queria conhecer ela. Fernanda se aproximou sem nenhuma hesitação, parando ao lado da cadeira de rodas. Nossa, sua cadeira é diferente da do tio Roberto. A dele é azul. A minha é do hospital, Luísa disse, claramente surpresa com a naturalidade da criança. Não deu para escolher a cor. Devia ser rosa ou roxa. Roxo é legal também. Fernanda estudou Luísa com aquela intensidade desconcertante das crianças. Você vai morar aqui? Nanda, vou ficar uns dias, Luísa respondeu. Legal. Você sabe jogar o ar? Papai é péssimo. Eu sempre ganho dele. Faz tempo que não jogo. Eu ensino. Amanhã pode ser? Ah, e você desenha? Eu adoro desenhar. Tenho um monte de lápis de cor, posso emprestar. Fernanda, chega. Luísa está cansada. Tudo bem, Luísa disse, e Pedro notou um pequeno sorriso genuíno no rosto dela. Eu adoraria jogar o ar amanhã, Fernanda, se você estiver melhor. Vou estar, prometo. Fernanda bocejou amplamente. Pai, posso dar boa noite para Luísa? Pode, mais rápido. Para surpresa de todos, Fernanda se inclinou e deu um beijo no rosto de Luísa. Boa noite. Fico feliz que você veio. Papai precisava de uma amiga. E com isso, subiu correndo de volta para o quarto, deixando dois adultos emocionados para trás. Ela é incrível, Luísa murmurou. É a melhor parte de mim, Pedro concordou. Praticamente a única coisa que me mantém são. Eles terminaram de arrumar a cozinha juntos, Luísa insistindo em ajudar a secar a louça. O silêncio entre eles era confortável agora, menos carregado de desconfiança. O quarto de hóspedes não é grande coisa, Pedro disse enquanto mostrava o cômodo. Mas a cama é boa e tem cobertor extra no armário. O quarto era pequeno, atravancado com caixas e alguns móveis velhos, mas a cama estava com lençóis limpos e havia uma luminária funcionando. É perfeito, Luísa disse, e parecia sincera. Pedro, eu tenho uma coisa que preciso te contar. O quê? Lá no terminal, quando você parou, eu tinha decidido que se ninguém aparecesse até meia-noite, eu ia... Ela parou, lutando com as palavras. Eu ia me arrastar até a pista, na chuva. Com sorte, algum carro não ia me ver a tempo. Pedro sentiu o sangue gelar. Luísa, eu sei que é horrível, mas eu estava tão cansada, tão exausta de lutar por migalhas de dignidade, de ser ignorada, maltratada, tratada como lixo. Ela limpou o rosto. Você me salvou, Pedro. Literalmente. E eu não sei como lidar com isso. Pedro se agachou na frente dela, pegando suas mãos. Você lida ficando viva, ficando aqui, deixando a gente te ajudar. Um dia de cada vez. E se eu não melhorar? Se eu for sempre esse peso? Você não é um peso. É uma pessoa que está passando por um momento difícil. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Você precisou? Precisei. E Dona Conceição estava lá. Outros vizinhos estavam lá. Helena tinha deixado um verdadeiro exército de pessoas que cuidaram de mim e de Fernanda. Ninguém faz nada sozinho, Luísa. Ela apertou as mãos dele. Obrigada por me ver, por parar. Obrigada por confiar em mim, por vir. Depois que Pedro saiu, Luísa ficou sozinha no quartinho apertado, mas que parecia um palácio depois de semanas dormindo em lugares impossíveis. A cama rangia quando ela se transferiu da cadeira, mas o colchão era macio e os lençóis cheiravam a amaciante. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu relaxar de verdade. Não precisava dormir com um olho aberto.
Não precisava proteger seus poucos pertences. Não precisava temer o que a madrugada traria. No quarto ao lado, podia ouvir Pedro checando Fernanda mais uma vez, sussurrando boa noite. Uma casa com sons de família. Algo que ela não experimentava desde que a avó morreu. A primeira semana passou como um sonho cauteloso. Luísa acordava cada manhã esperando que Pedro mudasse de ideia, que a realidade de ter uma estranha em casa se tornasse muito pesada. Mas, ao invés disso, uma rotina se estabeleceu com naturalidade surpreendente. Fernanda, recuperada da infecção, havia adotado Luísa como uma irmã mais velha instantânea. Todas as manhãs, antes da escola, ela batia na porta do quarto de hóspedes. "Luísa, já acordou? Papai fez panqueca e queimou a primeira como sempre." E Luísa se descobria sorrindo antes mesmo de abrir os olhos. Foi numa quinta-feira, 10 dias depois daquela noite no terminal, que o primeiro obstáculo apareceu. Pedro estava no trabalho e Fernanda na escola quando a campainha tocou. Luísa, que estava na sala lendo um dos livros de Helena, hesitou. Não era sua casa. Não cabia a ela atender. A campainha tocou novamente, mais insistente. Com cuidado, ela manobrou a cadeira até a porta e espiou pelo olho mágico. Uma mulher de uns 60 anos, bem vestida, com uma expressão severa, esperava do lado de fora. Luísa abriu a porta uma fresta. "Pois não?" A mulher a examinou de cima a baixo, seus olhos demorando na cadeira de rodas. "Quem é você? Onde está Pedro?" "Ele está trabalhando. Posso ajudar?" "Você pode me dizer que diabos está fazendo na casa do meu genro? Isso sim." Genro. A sogra de Pedro, mãe de Helena. "Eu sou Luísa, uma amiga. Pedro me convidou para ficar uns dias." "Amiga." A palavra saiu carregada de veneno. "Que tipo de amiga?" "Senhora, Dona Marta. E eu tenho todo o direito de saber quem está na casa onde minha neta mora." Luísa abriu mais a porta, revelando-se completamente. "Sou apenas alguém que Pedro está ajudando. Nada mais." Dona Marta entrou sem ser convidada, seus saltos estalando no piso. Ajudando. Pedro e esse coração mole dele. Helena sempre dizia que ele era ingênuo demais para o próprio bem. Ele está sendo gentil. Gentileza. Dona Marta riu sem humor. "É assim que chamam agora? Uma moça jovem morando na casa de um homem viúvo? Sabe como isso parece? Parece com o que é, caridade cristã. Não me venha com essa. Eu conheço mulheres como você, aproveitadoras que procuram homens vulneráveis. A senhora não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Sei que está vivendo de graça na casa que minha filha construiu. Dormindo no quarto que ela decorou, usando... Os olhos de Marta se arregalaram ao reconhecer o moletom. Você está usando as roupas dela? Luísa sentiu vergonha queimando seu rosto. Pedro ofereceu. As minhas estavam... Meu Deus, não tem vergonha? Não tem o mínimo de respeito? Dona Marta, por favor. Vou falar com Pedro hoje mesmo. Isso não pode continuar. Fernanda precisa de estabilidade, não de uma estranha qualquer fingindo ser... Fingindo ser o quê? A voz de Pedro cortou a discussão. Ele estava na porta, tendo chegado mais cedo do trabalho. Termine a frase, Marta. Pedro, eu estava apenas humilhando uma convidada na minha casa. Sua convidada está usando as roupas de Helena. Porque eu ofereci. Porque Helena odiaria ver roupas boas apodrecendo no armário enquanto alguém precisa delas. Como você ousa? Como eu ouso? Marta, você entrou na minha casa sem ser convidada e atacou alguém sob minha proteção. Helena teria vergonha. O rosto de Marta ficou vermelho. Helena teria bom senso. Teria pensado em Fernanda primeiro. Fernanda adora Luísa. Está mais feliz do que eu havia em meses. Porque é uma criança. Não entende as implicações. Que implicações? Que eu ajudei alguém em necessidade? Que abri minha casa para alguém que estava dormindo na rua? Na rua? Marta piscou, claramente não esperando isso.
Pedro se aproximou de Luísa, colocando uma mão protetora em seu ombro. Luísa estava em situação de rua quando a encontrei. Sozinha, vulnerável, em perigo. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Você nem a conhece. Conheço o suficiente. Sei que é uma sobrevivente. Sei que é gentil com Fernanda. Sei que está tentando reconstruir a vida depois de tragédias que você nem consegue imaginar. Marta olhou entre Pedro e Luísa, algo mudando em sua expressão. Pedro, você está se envolvendo emocionalmente. Posso ver. É muito cedo. Não é sobre isso. Não? Então por que está tão defensivo? Pedro hesitou, e Luísa viu a verdade nos olhos dele. Havia algo ali, algo crescendo entre eles que nenhum dos dois havia nomeado ainda. Eu vou embora, Luísa disse de repente. Dona Marta tem razão. Eu não deveria estar aqui. Você não vai a lugar nenhum, Pedro disse firmemente. É melhor assim. Não quero causar problemas entre você e a família. Você é família agora. As palavras saíram antes que Pedro pudesse contê-las, suspensas no ar como uma declaração. Marta observou o rosto de Pedro, depois o de Luísa. Meu Deus, vocês dois. Não é o que a senhora está pensando, Luísa disse rapidamente. Ainda, Marta completou, surpresa com a própria percepção. Não é o que estou pensando. Ainda. Um silêncio desconfortável preencheu a sala. Helena morreu há 2 anos. Marta finalmente disse, a voz mais suave. Não é tempo suficiente. Não existe tempo certo para encontrar bondade no mundo, Marta. Helena entenderia isso. Marta pegou sua bolsa. Vou buscar Fernanda na escola hoje, como combinado. Mas, Pedro, tenha cuidado. Fernanda já perdeu demais. Depois que ela saiu, Pedro e Luísa ficaram em silêncio, o peso das palavras não ditas entre eles. Desculpa por isso, Pedro disse finalmente. Marta é complicada. Ela está protegendo a neta, eu entendo. Você ia mesmo embora? Luísa baixou os olhos. Se fosse necessário. Não quero ser a razão de mais dor na vida de vocês. Pedro se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Você tem sido a razão de alegria, Luísa. Fernanda ri mais. A casa parece viva de novo. Ele pausou. Eu me sinto vivo de novo. Pedro, eu sei que é cedo. Sei que é complicado. Mas não posso fingir que não está acontecendo algo aqui. Eu estou quebrada, Pedro. Literalmente e figurativamente. Você merece. Eu mereço decidir o que quero. E o que quero é que você fique. Lágrimas rolaram pelo rosto de Luísa. Eu também quero ficar, mas tenho medo. Do quê? De me acostumar, de me apaixonar por essa vida, por vocês, e depois perder tudo de novo. Então não perde. Fica. Luta por isso junto com a gente. Naquela noite, depois que Fernanda voltou da casa da avó cheia de perguntas sobre a visita de Dona Marta, Pedro tomou uma decisão. Amanhã vamos sair, ele anunciou durante o jantar. Sair para onde? Fernanda perguntou com a boca cheia de macarrão. Não fala de boca cheia. Vamos ao Parque Ibirapuera, os 3. Luísa hesitou. Pedro, o parque é grande, nem tudo é acessível. Então a gente vai nas partes que são. E nas que não são, a gente improvisa. Podemos levar pipa? Fernanda perguntou animada. Podemos levar o que você quiser. O passeio ao parque foi a primeira vez que Luísa saiu para algo além de necessidade em meses. Pedro havia pesquisado previamente todos os caminhos acessíveis, as rampas, os banheiros adaptados. Fernanda corria na frente, voltava, mostrava cada descoberta para Luísa, como se o parque fosse novo também para ela. Olha, Luísa, um pato! Ele está mancando, acho que machucou a pata. Mas está nadando assim mesmo. As metáforas involuntárias de Fernanda faziam os adultos trocarem olhares cúmplices. Foi quando pararam para lanchar que o encontro inesperado aconteceu. Um homem de jaleco branco se aproximou. Luísa Ribeiro. Ela olhou para cima, reconhecimento cruzando seu rosto. Dr. Marcos,
Meu Deus, é você mesmo! Eu estava no seu caso no hospital, lembra? Fisioterapia. Como você está? Perdemos contato depois que você teve alta. Luísa corou. Eu tive alguns problemas. Não consegui continuar o tratamento. Dr. Marcos olhou para Pedro e Fernanda, depois de volta para Luísa. Entendo. Olha, sei que não é hora nem lugar, mas a Unifesp está com um programa novo. Bolsa integral para estudantes com deficiência que precisaram interromper os estudos. Inclui auxílio moradia e alimentação. Sério? Muito sério. E mais, estão priorizando alunos de fisioterapia que tenham experiência pessoal com lesão medular. Você seria perfeita. Pedro viu esperança nascendo nos olhos de Luísa. Mas eu perdi tanto tempo. Não importa, o programa é exatamente para pessoas como você. Toma. Ele tirou um cartão do bolso. Me liga segunda-feira. Eu posso fazer a recomendação. Depois que Dr. Marcos saiu, Luísa ficou olhando o cartão como se fosse feito de ouro. É um sinal, Fernanda declarou. Mamãe Helena dizia que quando a gente está no caminho certo, o universo manda sinais. Nanda tem razão, Pedro disse. É uma oportunidade, Luísa. Mas se eu conseguir, terei que morar perto da universidade. Sair da casa de vocês. Fernanda parou de mastigar seu sanduíche. Não. Você prometeu que não ia embora. Eu não vou embora, querida. Mas se eu conseguir voltar a estudar... Então você estuda e volta para casa todo dia, ué. Fernanda disse como se fosse óbvio. Pessoas fazem isso. Papai vai trabalhar e volta. Não é tão simples. Por que não? Pedro perguntou. A Unifesp é 40 minutos da nossa casa. Eu passo perto quando vou para o trabalho. Posso te levar. Pedro, você não pode organizar sua vida em volta das minhas necessidades. Não estou organizando em volta das suas necessidades. Estou organizando em volta da nossa família. A palavra flutuou entre eles novamente. Família. Somos uma família? Fernanda perguntou esperançosa. Pedro olhou para Luísa, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu levemente, emocionada demais para falar. Somos, princesa. Um tipo diferente de família, mas família. Legal. Então Luísa é tipo minha irmã mais velha? Ou minha tia? Ou... Sou sua Luísa, ela disse, encontrando a voz. Só Luísa. E você é minha Nanda. Isso é suficiente? É perfeito. No caminho de volta para casa, com Fernanda dormindo no banco de trás e o sol se pondo sobre São Paulo, Pedro pegou a mão de Luísa. Segunda-feira você liga para o Dr. Marcos. Liga. E vamos fazer isso funcionar. A faculdade, a casa, tudo. Pedro, e se Dona Marta tiver razão? E se for cedo demais? E se estivermos confundindo gratidão com... Você sente só gratidão? Luísa apertou a mão dele. Não. Sinto muito mais. Eu também. E isso me assusta, porque achei que nunca mais sentiria. Mas também me dá esperança. Helena me amaria o suficiente para querer que eu fosse feliz. Que Fernanda fosse feliz. E você faz isso, Luísa. Você nos faz felizes. Vocês salvaram minha vida. E você salvou a nossa. Estávamos sobrevivendo, não vivendo. Você trouxe vida de volta para nossa casa. Quando chegaram em casa, Dona Conceição estava na varanda regando as plantas. Boa tarde, Dona Conceição. Pedro cumprimentou. Pedro, Luísa. Ela acenou com a mangueira. Soube que Marta esteve aqui hoje. As notícias voam. Ela me ligou. Estava perturbada. Dona Conceição desligou a mangueira e se aproximou. Mas sabe de uma coisa? Ela está errada. Senhora? Marta acha que o tempo cura tudo, que existe um prazo certo para o luto. Bobagem. O coração não tem relógio. Ela olhou diretamente para Luísa. Helena aprovaria você, menina. Tinha o mesmo espírito lutador. Luísa sentiu as lágrimas ameaçando cair novamente. Obrigada. Não me agradeça. Apenas cuide deles. Os dois precisam de cuidado, mesmo Pedro fingindo que é forte o tempo todo. Naquela noite, depois de colocar Fernanda na cama, Pedro encontrou Luísa na varanda.
observando as estrelas. Posso? É sua casa. Nossa casa, ele corrigiu sentando-se ao lado dela. Ficaram em silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam de palavras para se entender. Pedro? Aquela noite, no terminal, você salvou mais do que minha vida. Salvou minha esperança. Você salvou a minha também. Eu só não sabia que ela precisava ser salva. E Luísa virou a cadeira para encará-lo. O que estamos fazendo? Construindo algo novo, algo nosso. Tenho medo de estragar tudo. Eu também, mas tenho mais medo de não tentar. Pedro se inclinou e Luísa encontrou ele no meio do caminho. O beijo foi suave, hesitante, cheio de promessas e medos entrelaçados. Segunda-feira chegou com uma mistura de esperança e ansiedade. Luísa acordou cedo, o cartão do Dr. Marcos na mesa de cabeceira parecendo ao mesmo tempo uma promessa e um desafio. Pedro já estava na cozinha, preparando o café. Dormiu? Um pouco. Você? Também. Ele sorriu. E havia algo diferente desde o beijo de sexta. Uma suavidade, uma certeza. Nervosa? Apavorada. E se eles disserem não? E se eu não conseguir acompanhar depois de tanto tempo parada? E se der tudo certo? Antes que Luísa pudesse responder, Fernanda desceu as escadas correndo, o uniforme da escola pela metade. Luísa, você vai ligar hoje? Vai conseguir? Vai continuar morando aqui? Vou ligar, querida. O resto vamos ver. Vamos torcer, Pedro corrigiu. Pensamento positivo, lembra? A ligação foi feita às 9 em ponto. Dr. Marcos foi efusivo, garantindo que faria a recomendação ainda naquele dia. A entrevista foi marcada para quarta-feira. Precisamos comemorar, Fernanda declarou quando soube. Vamos fazer um jantar especial. Ainda não consegui nada, Nanda. Mas vai conseguir, eu sei. Quarta-feira amanheceu chuvosa, o que complicou a logística. Pedro teve que sair mais cedo para levar Luísa até a universidade, garantindo tempo extra para a navegação com a cadeira. Você está linda, ele disse quando ela saiu do quarto, vestindo a melhor roupa de Helena, um conjunto de blazer e calça que Dona Conceição havia ajustado na terça. Pareço uma impostora. Parece uma futura fisioterapeuta. A entrevista durou 2 horas. Quando Luísa saiu da sala, Pedro estava esperando na recepção, tendo tirado a manhã de folga. E então, ela não conseguiu conter o sorriso. Eles disseram sim. Começa o mês que vem. Bolsa integral, auxílio para material, vale transporte, tudo. Pedro a abraçou ali mesmo, no meio do corredor da universidade, não se importando com os olhares curiosos. Eu sabia. Sabia que você conseguiria. Mas, Pedro, são 4 anos. 4 anos de idas e vindas, de despesas, de construir seu futuro. De realizar seu sonho. 4 anos de você ficando cada dia mais perto de quem você quer ser. E vocês? Nós vamos estar aqui, apoiando, torcendo, esperando você voltar para casa todo dia. As primeiras semanas de aula foram um ajuste. Luísa saía com Pedro às 6h30, pegava uma van adaptada da universidade para voltar. Chegava exausta, mas radiante, cheia de histórias sobre as aulas, os professores, os colegas que aos poucos foram se tornando amigos. Fernanda virou sua assistente de estudos autodesignada, fazendo questão de testar Luísa com flashcards de anatomia. Qual o nome desse osso? Ela apontava no livro. Fêmur. E esse? Tíbia. Você é muito inteligente, Luísa. Você também é pequena. Foi num sábado, 3 meses depois do retorno às aulas, que Dona Marta apareceu novamente. Dessa vez, ela tocou a campainha. Pedro abriu, tenso. Marta. Posso entrar? Preciso falar com vocês, com os dois. Luísa estava na sala, livros espalhados na mesa, estudando para uma prova. Fernanda estava na casa de uma amiga. Dona Marta, Luísa cumprimentou, já se preparando para o conflito. Mas Marta surpreendeu ambos. Vim pedir desculpas. Silêncio. Eu estava errada, ela continuou sentando-se no sofá. Passei esses meses observando, através de Fernanda,
através dos vizinhos. Vi como vocês três se tornaram uma família. Marta, deixe eu terminar, Pedro. Helena seria a primeira a me dar uma bronca pela forma como agi. Ela sempre foi melhor que eu em ver o melhor nas pessoas. Ela olhou para Luísa. Fernanda fala de você sem parar. Luísa isso, Luísa aquilo. Ela te adora. Eu também a amo muito. Eu sei. E é por isso que vim, para dar minha bênção, atrasada e relutante, mas sincera. Lágrimas correram pelo rosto de Luísa. Obrigada. Tem outra coisa. Marta abriu a bolsa e tirou um envelope. Helena tinha um seguro de vida que deixou para Fernanda, mas tinha também uma poupança pessoal que ela deixou para Pedro usar como achasse melhor. Ele nunca tocou. Não precisamos, Pedro começou. Eu sei que não precisam, mas Helena quereria que fosse usado para algo importante. E educação é importante. Ela entregou o envelope para Luísa. Para seus livros, material, qualquer coisa que precise para a faculdade. Eu não posso aceitar. Pode e vai. Considere um investimento. Helena adorava investir em pessoas. 1 ano se passou. Luísa estava no 3º período, notas excelentes, estagiando no mesmo hospital onde havia sido paciente. Pedro foi promovido a supervisor na transportadora. Fernanda entrou para o time de vôlei da escola. Numa tarde de domingo, enquanto preparavam um churrasco para os vizinhos, Fernanda fez a pergunta que estava no ar há meses. Quando vocês vão casar? Pedro quase derrubou a cerveja. Luísa corou até a raiz dos cabelos. Nanda! O quê? Todo mundo sabe que vocês se amam. Dona Conceição já até perguntou quando vai ser a festa. Pedro olhou para Luísa. Eles haviam conversado sobre isso em particular, sobre dar o próximo passo, mas sempre parecia cedo demais ou complicado demais. O que você acha? Ele perguntou a Luísa ali mesmo, na frente de Fernanda e Dona Conceição, que tinha acabado de chegar com uma travessa de salada. Você está me pedindo em casamento no meio do churrasco de domingo? Estou perguntando se você quer construir oficial e legalmente o que já construímos no coração. Fernanda vibrou. Isso é sim? É sim? Luísa riu, chorando ao mesmo tempo. É sim. O casamento foi simples, 6 meses depois, no mesmo parque Ibirapuera, onde haviam encontrado o Dr. Marcos. Fernanda foi dama de honra e porta-alianças. Dona Conceição chorou mais que todos. Dona Marta fez o bolo. Você sabe que tecnicamente agora sou sua mãe? Luísa disse para Fernanda depois da cerimônia. Você sempre foi minha mãe. Desde aquela primeira noite, quando você apareceu toda molhada e triste, eu sabia que você tinha vindo para ficar. Como você sabia? Porque papai sorriu de verdade pela primeira vez em muito tempo, e porque você olhou para nossa bagunça de casa e não saiu correndo. 2 anos depois, formatura. Luísa atravessou o palco em sua cadeira para receber o diploma, a 2ª melhor aluna da turma. Pedro e Fernanda gritaram tanto que foram advertidos pelo segurança. Doutora Luísa Menezes, Pedro disse naquela noite, brindando com suco de uva porque Fernanda insistiu em brindar também. Fisioterapeuta especializada em lesão medular. Ainda falta a especialização, Luísa corrigiu. Detalhes. Você conseguiu. Conseguiu tudo. Não tudo. Consegui muito mais. Consegui uma família. Ela começou a trabalhar no SUS como sempre quis. Metade dos pacientes eram pessoas em situação similar à que ela havia estado. Recém-lesionados, perdidos, sem esperança. Vocês vão me odiar hoje, ela dizia no primeiro dia de fisioterapia. Mas vão me agradecer daqui a 6 meses. E eles agradeciam. Sempre agradeciam. 5 anos depois daquela noite no terminal Jabaquara, a vida tinha se acomodado numa rotina bonita. Fernanda, agora com 13 anos, havia criado um projeto social na escola. Rodas da Inclusão, que arrecadava cadeiras de rodas usadas, consertava e doava para pessoas sem condições. A ideia veio de onde? Um repórter local perguntou quando foram fazer uma matéria. Da minha mãe, Fernanda respondeu simplesmente. Ela me ensinou que todo mundo merece dignidade, independente de andar ou rolar.
A matéria mostrou uma foto dos três, Pedro, Luísa e Fernanda, na frente da casa que agora tinha rampa em todas as entradas, barras de apoio e um jardim que Luísa cultivava aos finais de semana. Parece que foi ontem, Pedro disse naquela noite, assistindo à reportagem. Parece que foi uma vida inteira, Luísa corrigiu. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Fernanda, agora mais alta que Luísa sentada, abraçou os dois. Sabem o que eu aprendi com vocês? O quê? Que família não é sobre ser perfeito, é sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil. É sobre dizer, venha comigo, e realmente querer dizer isso. Luísa pensou naquela noite de temporal, 5 anos atrás, quando havia decidido que a vida não valia mais a pena. Pensou em Pedro, parando no meio da tempestade, estendendo a mão. 3 palavras que mudaram tudo. Venha comigo. Sabe, ela disse, olhando para sua família improvisada e perfeita. Às vezes eu penso no que teria acontecido se você não tivesse parado naquela noite. Eu teria parado na noite seguinte, Pedro disse com certeza. Ou na outra. O destino ia dar um jeito. Você acredita em destino? Acredito em escolhas. E escolheria você em qualquer universo, Luísa Menezes. Do lado de fora, São Paulo continuava seu caos organizado de sempre. Mas ali, naquela casa com rampa, naquela família que o amor construiu, 3 pessoas que a vida havia quebrado de formas diferentes haviam se juntado para criar algo inteiro. Helena, em algum lugar, sorria. Sua família estava completa, diferente do que ela havia imaginado, mas completa. Pedro havia encontrado o amor novamente. Fernanda havia ganhado uma mãe que a ensinava que limitações físicas não limitam o coração. E Luísa havia encontrado o que sempre procurou, um lugar onde pertencer. No quadro da sala, ao lado das fotos antigas, uma nova foto ocupava lugar de honra. O casamento no parque, Fernanda entre Pedro e Luísa, todos sorrindo sob o sol de São Paulo. Embaixo, Fernanda havia escrito com sua melhor caligrafia: Família Menezes Ribeiro, prova de que os melhores encontros acontecem nas piores tempestades. E era verdade. Cada palavra era verdade. A bondade de Pedro naquela noite chuvosa nos ensina que família não é apenas sobre laços de sangue, é sobre escolher amar e apoiar uns aos outros, especialmente quando a vida parece impossível. Luísa hoje é formada em fisioterapia e atende crianças com deficiência pelo SUS. Fernanda, agora adolescente, criou um projeto de inclusão que já ajudou dezenas de jovens cadeirantes. E Pedro, ele descobriu que o coração tem espaço infinito para amar. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que milagres acontecem quando escolhemos dizer, venha comigo para quem precisa de ajuda.